amigos, a impressão que dá é que o Palmeiras deixou escapar o título do Campeonato Brasileiro entre os dedos. Como é que pode um time que vinha bem no Campeonato Brasileiro, ganhando os jogos e convencendo, abriu 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, e não como se fosse um passe de mágica, perde jogos, empata jogos e vai para o segundo colocado e deixa o que estava em segundo, que é o Flamengo, abrir 4 pontos de vantagem? Como se explica isso? Meus amigos, separei alguns vídeos aqui pra gente reagirmos juntos, então já deixa o seu like, se inscreva no canal, bora tentar entender o que está acontecendo com o Palmeiras de fato e como pode cair tanto assim de rendimento. Separei alguns vídeos aqui do Mauro César, Danilo Lavieri, Bruno Formiga, pra gente tentar entender, será que tudo não passa de uma estratégia do Abel? Sei que parece ser uma teoria mirabolante, mas vamos ver o vídeo até o final aqui pra gente tentar entendermos tudo o que está acontecendo no Palmeiras, beleza? Bora lá. Meus amigos, vocês ouviram essa frase do Abel Ferreira? Que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Ele diz aí, traduzindo, o campeonato acabou e no momento certo eu vou vir aqui dizer o que eu acho que foi esse campeonato. Tem várias interpretações dessa entrevista. Uma, ele realmente entende que tecnicamente o campeonato acabou e que não vai dar mais para pegar o Flamengo, seja na terça-feira, seja depois da final da Libertadores. Lembrando, o Flamengo pode já ser campeão na terça se ganhar o seu jogo contra o Atlético e o Palmeiras perder para o Grêmio. Matematicamente o Flamengo será campeão. E o Abel deixou mais ou menos claro que ele acredita que é isso que vai acontecer. Mas tem ali uma crítica velada ao que ele entende que foram os erros de arbitragem, principalmente contra o Palmeiras. Eu não sei o quanto o Abel vai vir falar disso depois, mas ele nitidamente deu a entender de que o Palmeiras foi prejudicado em vários jogos. Acho que não só o Palmeiras, o Grêmio, o Vasco, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo e por aí vai. Se a gente for fazer aqui um ranking de prejudicados, acho que vai aparecer muita gente empatada. É fato que o Palmeiras caiu de rendimento, o Palmeiras fez um jogo com problemas contra o Santos, fez um jogo de muito volume, mas pouca conversão contra o Vitória, e fez um jogo de muito risco contra o Fluminense, né? Criou, mas também poderia ter perdido o jogo no Allianz Parque. O fato é que agora os esforços, dito pelo próprio Abel, estão todos concentrados na final da Libertadores. O Abel parece ter muita coisa engasgada ali, não só em relação à arbitragem, mas também em relação aos torcedores que lá atrás já o criticaram quando ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Alguns desses, inclusive, voltaram a criticá-lo agora com esses tropeços recentes e que praticamente entregaram aí, segundo eles, o campeonato pro Flamengo. O fato, assim, com todo respeito ao Abel, adoro o Abel, acho o Abel o maior técnico da história do Palmeiras. Se o Palmeiras perder o campeonato, e tudo indica que isso vai acontecer, não terá sido por causa de erro de arbitragem. Os erros de arbitragem, eles existiram. O Palmeiras foi prejudicado. Outros também foram. Então, acho que nessa conta entram outras coisas aí, inclusive do próprio Abel. Cara, levando em consideração essa fala do Bruno Formiga aqui, pra você ter uma ideia, o Abel já fez esse tipo de insinuação em coletiva de imprensa. E onde foi isso? Em 2023, quando o Palmeiras o Botafogo tinha disparado ali, né, na liderança, abriu muitos pontos de vantagem, e o Abel ele disse, esse campeonato aqui já é do Botafogo. Ele fez a mesma coisa agora em relação ao Flamengo. O que aconteceu? Jogou todo o favoritismo em cima do Botafogo e no final das contas o Palmeiras conseguiu ser campeão. Nessa realidade de agora, parece que o Abel Ferreira está tentando usar essa mesma tática, mas não só em relação ao Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores. Jogar toda a carga, todo o favoritismo para o Flamengo. E o Palmeiras chegar como um azarão e tentar abocanhar o título. É uma teoria maluca, mas o Abel Ferreira é acostumado a usar esse tipo de tática. Talvez seja isso, né? Mas enfim, nos últimos 4 jogos o Palmeiras perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1. É desempenho, meu amigo, de quem está em 15º na tabela. A mesma quantidade de pontos fez o Inter. 2 empates,
2 derrotas e 1 vitória. Está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, a mesma campanha que o Palmeiras fez nesses últimos 4 jogos é a mesma campanha do Internacional, que está em 15º lugar. Caiu muito de rendimento, meu irmão, isso é inegável. Bora ver aqui agora o debate que rolou lá na UOL. Davieri, Mauro César e Arnaldo. Bora ver. Que mesmo que o Flamengo seja campeão brasileiro na terça e acaba perdendo no sábado, caso isso aconteça, a pressão inverte. Claro que o flamenguista vai ficar feliz pelo Brasileirão, mas a Libertadores, para mim, tem o peso maior. Acho que para quase todo mundo tem o peso maior. Então, domingo a gente vai poder fazer um raio-x bom do que foi essa temporada dos espanhóis. Vendo todos falarem aqui sobre esse momento, eu vou usar uma comparação que quem tem mais ou menos a minha idade vai entender, que é a questão do videogame, que é a setinha para cima, setinha para baixo. Quando você ia jogar com algum time, tinha um videogame lá que colocava setinha para cima ou para baixo antes do jogo começar, para indicar o ânimo dos jogadores, né? A vibe. A vibe, E aí tinha lá setinha para cima muito para cima, setinha para o lado, que é normal, setinha para baixo. Neste momento, se a gente for fazer uma análise do elenco do Flamengo, a gente vê, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, Everton Cebolinha, setinha pra cima, Jorginho, setinha pra cima. Tem, sei lá, o Samuel Lino, que está setinha pra baixo, mas aí o Everton Cebolinha, a ascensão do Everton Cebolinha, pra mim, é muito importante justamente por se transformar numa alternativa ao Samuel Lino. O Arrascaeta, não preciso nem falar, o Arrascaeta, como é craque, resolve o jogo. O Flamengo estava melhor, mas se não saísse aquele gol, pode ser que a pressão ia mudar e tal. Então, assim, a gente vê muitos jogadores do Flamengo nessa hora subindo. Já o Palmeiras, a gente vê o oposto. Eu acho, realmente, eu sei que provavelmente eu vou ser o único aqui, mas eu acho que o discurso do Abel talvez seja genuíno, sim. Eu desconfio quase sempre de todos os discursos dele, mas se você for analisar, nas últimas 4 partidas, ele fez 4 formações diferentes, 4 jeitos de jogar diferente, e em nenhuma o Palmeiras reagiu. O Palmeiras tomou gol de lateral contra o Mirassol. O Palmeiras perdeu contra o Santos, criando alguma oportunidade com o time lá remendado, ok, mas com uma formação. Aí depois contra o Vitória mudou a formação. Contra o Fluminense, outro jeito de jogar, com o Sousa titular. E, de novo, não reagiu. E na sexta-feira, eu já tinha falado aqui dessa crise técnica e tática. Por quê? A gente vê isso, o Abel tentando mudar algumas coisas e o Palmeiras não reagindo. Isso não significa que o Abel não tenha culpa, não é isso. Ele, como comandante, é claro que ele tem culpa. Mas ele está tentando. Então eu acho realmente que ele olhou e falou, bom, pro Brasileirão aqui, ganhar do Grêmio, tem que torcer pro Flamengo, perder 2, realmente não vai dar, e vai fazer lá o trabalho dele, a semana dele, para se concentrar para essa final de Libertadores, que para mim, se for campeão, quem for campeão, garante a paz, a tranquilidade na temporada, independentemente se for campeão brasileiro ou não. De novo, campeão brasileiro não é prêmio de consolo, é importantíssimo, não é nada disso, não é consolação nem nada, mas resta ao Abel Ferreira ter que lutar para esse título da Libertadores no momento, de novo, e que o Flamengo tá, como eu disse, setinha para cima em relação ao Palmeiras. Fala, Arnaldo. Só um detalhe para terça-feira, os adversários, né? O Galo... Terça-feira que a gente fala muito é amanhã, né, gente? O vulgo amanhã, né, Trajano? O vulgo amanhã a gente fala terça-feira é amanhã, gente. O Galo, Trajano já disse, né? Vem completamente destruído emocionalmente, jogador brigando com o torcedor, Hulk perdendo pênalti. Olha, né? É difícil entender como é que vai ser a recepção da torcida do Galo ao time para jogar contra o Flamengo. E o Grêmio, o adversário do Palmeiras, tem uma coisa muito interessante, também intrigante. O Grêmio rifou o jogo do Botafogo. Um detalhe, se o Inter vencer o Santos hoje, ele fica embolado ali com o Grêmio, né? Até com números idênticos, dependendo do placar. Então tem esse ingrediente a mais no jogo de amanhã, dependendo do que aconteceu hoje no Beira-Rio. O Palmeiras cruzou 94 bolas na área nos últimos 3 jogos, não fez nenhum gol, né? Aí você faz uma conta, assim, 94 bolas cruzadas. Se você pegar o posse de bola do Palmeiras, maior nesses jogos, 60%, 55%, e depois você filtrar o tempo de posse de bola num campo de ataque, onde é possível fazer um cruzamento, isso vai dar mais ou menos um cruzamento por minuto. Faz a conta, uma conta de padaria mesmo. Vai dar mais ou menos, é muita coisa, gente. A cada minuto, bola na área. Quer dizer, o time tem Maurício, Veiga, Andréas, né? Quando todos estão à disposição, o Alan, Felipe Anderson, tem jogadores técnicos. O que me parece muito claro é que a montagem do elenco do Palmeiras, ela não combina com o perfil da comissão técnica.
o tipo de jogo que gosta, jogo de transição, jogo de força, de cruzamento. E esse time, ele pede outra coisa. É o que eu vejo. Esse time pede outra coisa. Ele não conseguiu fazer o time jogar. Essa mudança que o Danilo falou de tática, ele já testou umas 10 estratégias diferentes. Ele faz isso há muito tempo. Joga com 3 zagueiros, joga com linha de 4, 3 no meio campo, com 1 na frente, ou ao contrário. Nada disso funcionou a contento. Essa tentativa e erro me parece até um sinal quase que de desespero, tentando encontrar uma fórmula. E agora o prazo é curto para encontrar essa fórmula que ele tem que achar, né? E acho, assim, do ponto de vista do clube, Palmeiras, rico, 700 milhões de investimento. Eu acho inadmissível que um profissional, seja ele qual for, jogue toalha quando não acabou o campeonato. Onde já se viu, gente? Onde nós estamos? Quem é que tem esse direito? Nem a presidente do clube tem esse direito. Porque não acabou o campeonato. Apesar desse cenário que o Arnaldo colocou aqui, pode acontecer amanhã do Flamengo não vencer, o Palmeiras vencer e encostar de novo. Pode sim. E aí? Aí como é que faz? Aí ele pegou a toalha do chão de volta? Como é que é isso? Eu acho isso o fim da picada. Assim, eu vi, inclusive, muitos torcedores do Palmeiras bem incomodados, né? Depois do jogo e dessa coletiva. E com razão. Estou falando de um clube grande, cara. Pô, um clube grande que tem o maior investimento hoje feito nesse ano. Aí, não, tudo bem, então não vai dar aqui, tá, vamos para sábado. Não, tem que tentar até o final. Porque não sabe o que vai acontecer, né? É que amanhã o Flamengo perde o jogo, ou empata, o Palmeiras vence o Grêmio, aí já encosta de novo, de repente vai viajar para Lima, até invertendo os papéis. Opa, tomando a briga de novo. E o Flamengo está com a mão alisando a taça, de repente, opa, não está mais. O Mauro tem razão. Eu acho que, assim, essa tolerância eu acho impressionante, de parte da comunidade palmeirense, assim, né? E do clube, especialmente. Eu acho que isso é um caso, assim, a presidente tirou uma belíssima foto com as meninas lá do Palmeiras, né? Esses dias aí. Chamar e conversar, mas o que é isso? Assim, como assim jogo ratório? Não acabou o campeonato? Porque os jogadores contratados, eu presumo, né, que foram contratados com o aval do treinador, dado o poder que ele tem lá dentro, a influência, a história que ele construiu. Então, assim, para mim é muito claro que a comissão técnica não está conseguindo tirar. Isso não quer dizer que não possa ser campeão, pode encaixar um jogo. No ano passado, nós tivemos a final de Libertadores com um jogador expulso a 30 segundos e o time que teve o jogador expulso venceu o futebol, cara. Pode acontecer qualquer coisa. O Remo ontem dependia de outros resultados, aí o Criciúma teve um jogador expulso com 21 minutos, mas o gol do Cuiabá só sai no segundo tempo, o Remo estava perdendo, virou o jogo. Quantas coisas acontecem? Pode ocorrer do Palmeiras ser campeão no domingo, de ter chance de título depois dos jogos de amanhã, tudo pode acontecer. O Flamengo também é um time que foi muito inconstante na temporada, não dá para afirmar que vai fazer uma outra grande atuação. Eu não acredito nisso assim, piamente, não confio, não boto a mão no fogo. Então eu acho impressionante que e se for uma estratégia, só trouxa cai nessa conversa de estar jogando toalha e tal. Tem que ser muito mané, muito otário para cair nessa conversa. Eu estou falando agora dos caras do Flamengo. Se alguém acreditar nisso, é muito Zé Mané. Conversinha fiada, Raquete. Que vai jogar toalha, que vai desistir. Eu não acredito nisso mesmo, não. Mas acho que a própria declaração, eu já acho que não é legal. Não é legal, não, porque, cara, é muito fácil, né? Vamos lá, Arnaldo, 700 milhões de jogadores. Beleza, o time não anda. Realmente aqui não dá mais. Como assim não dá mais? Sério? Como assim não dá mais? E tudo bem? E tudo bem? Sabe o que acontece, Mauro? Eu acho que ele, pela primeira vez, Abel, ele está numa circunstância de formação de elenco, investimento e possibilidades mais vantajosa do que qualquer um dos seus adversários, inclusive o Flamengo. Então, ele como técnico tem uma responsabilidade muito grande. Isso é bem diferente do contexto da final da Libertadores entre os dois passada, quando ele era, o franco atirador, né, o underdog. E surpreendeu assim. Agora não. E aquele Flamengo também é um Flamengo que sim. Não era esse Flamengo, não. É aquele que perdeu de 3-0 semanas antes para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim, do Maracanã. Era um Flamengo mais irregular. O que eu Flamengo acho, do Renato, pô. O que eu acho em relação ao Palmeiras, o técnico é o mesmo. O elenco foi melhorando a cada ano. Esse é o melhor elenco. O Palmeiras já teve momentos brilhantes nessa temporada e virou o fio. É isso, ainda teve ontem, né, a torcida do Palmeiras invadiu o CT do Palmeiras lá no portão. Abel Ferreira e os jogadores foram ao encontro da torcida ali, um simbolismo de que o Palmeiras está fechado com o time, esperando sim surpreender o Flamengo na Libertadores da América, né? Eu tenho o que fazer, irmão, o que nos resta é acreditar. Eu vou esperar finalizar o Campeonato Brasileiro, finalizar a Libertadores, para sim dar o meu veredito de como foi o ano, né? E fazer as críticas ou fazer o elogio que eu acho que deva ser feito ou não, beleza? Essa é a minha opinião.
Eu quero saber a sua. Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, clique no botão reparo. Um abraço, avante palestra, fui!